Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre se uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho na vida pode ser condenada com justiça ao inferno. Vamos tentar ilustrar isso da seguinte maneira. Imagine que antes de o Brasil ser descoberto pelos portugueses, aqueles índios que viviam aqui no Brasil, certo? E vamos imaginar que eles viviam aqui, nós não sabemos ao certo, mas vamos imaginar que eles viviam aqui por muito tempo e que jamais eles tiveram contato com o Evangelho. Vamos imaginar uma indiazinha e vamos nomeá-la por nome Tainá, certo? Daquele filme da Sessão da Tarde. A Tainá é uma indiazinha que nasceu aqui no Brasil, antes do Brasil ser descoberto pelos europeus, colonizadores, e ela cresceu lá na sua tribo, e ela sempre aprendeu da sua família, com seus avós, com seus antepassados, sobre as suas origens, sobre as suas divindades, mas elas nunca ouviram, a Tainá nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Deus, Igreja, Espírito Santo, que Jesus, crucificação, morte, ressurreição, que Jesus morreu pelos pecados. Ela nunca ouviu falar sobre Bíblia, Novo Testamento, escola dominical, nada que diz respeito ao Evangelho e ao cristianismo trazido pelos colonizadores portugueses e depois pelas igrejas evangélicas. Imagine que essa Tainá nunca ouviu. A pergunta é, a Tainá morre, né? Morre de velhice, não estou matando a criança aqui no vídeo, né? Mas a Tainá, depois de 95 anos, morre e ela vai ter que prestar conta diante de Deus. E a pergunta então é, Deus pode condenar a Tainá ou qualquer outro índio ou qualquer pessoa de alguma cultura que nunca tenha ouvido falar do Evangelho? A gente sabe que existem muitos países até hoje que as pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. Então Deus pode condenar com justiça? Esse é o tema da nossa conversa hoje. Espero que vocês fiquem conosco até o fim e debatendo conosco, tentando aprender. Normalmente, né, a visão que nós alimentamos é que somente as pessoas que ouvirem o Evangelho, elas poderão ser condenadas com justiça. Porque o argumento é, como é que você pode ser condenado por uma coisa que você não conhece? Como é que você pode ser acusado de não ter feito algo que você não sabia que você tinha que fazer? Imagine se o seu chefe chega para você e diz, fulano, você deveria ter ligado para ciclano e marcado uma reunião para mim. E você fala, chefe, mas como é que eu poderia ter marcado essa reunião se o senhor nunca não me avisou, não deixou e-mail, nem um recado, nem nada na minha mesa? Como é que eu posso ser cobrado de uma coisa da qual eu não tenho nenhum conhecimento? Então, da mesma forma, parece que a lógica da coisa, né? Como é que alguém pode ser condenado diante de Deus no dia do juízo? Como é que Deus pode dizer para Tainá ou para qualquer pessoa, você está condenado ao inferno porque você não creu em Jesus, porque você não buscou a Cristo, você não deu ouvidos às minhas palavras, você não atentou para os meus mandamentos, para o ensinamento bíblico, você não se converteu ao Evangelho? Como é que Deus pode exigir que alguém se converta ao Evangelho ou sirva a Ele sem que a pessoa, sabendo que a pessoa nunca soube dele, nunca soube da Bíblia, de Jesus e assim por diante? Então, parece que logicamente faz sentido você dizer que só podem ser condenados pessoas que tiveram conhecimento e acesso ao Evangelho. Mas, na verdade, biblicamente, a resposta a essa pergunta parece sim, as pessoas podem ser condenadas sim, sem nunca terem ouvido uma pregação da Bíblia, sem nunca terem mesmo sido falado, sem nunca mesmo ter, gaguejei aqui, né? Mas não vou cortar não, vai ficar assim mesmo, sem nunca terem ouvido uma pregação ou lido uma página das Escrituras, sem nunca terem acesso a nada que diz respeito ao cristianismo histórico. E por quê? Eu vou mostrar 2 textos para os irmãos e nós temos outros também. Como do propósito do nosso canal aqui, poucas passagens, não é para que a gente tenha uma exposição fraca do assunto, mas é para que os irmãos, depois de se estimulados por isso, possam procurar outras passagens e outros estudos que lhes auxiliem no seu crescimento, ok? Então o primeiro texto está no Salmo 19. Salmo 19, bastante conhecido, diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nos versos subsequentes é dito que, numa linguagem poética, um dia conversa com outro dia sem palavras, sem sons, e mostrando, é como se um dia dissesse para o outro dia da glória de Deus, falasse da glória do seu Criador. E o primeiro versículo diz que em 2 frases, né, duas frases sinônimas, os céus manifestam a glória de Deus.
Ou a outra frase diz: o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, usando a nossa ilustração da nossa Índia Tainá, a Tainazinha, a índiazinha que viveu lá, que nunca ouviu falar de Deus e que nunca ouviu falar das Escrituras nem de Jesus, pergunta: ela teve acesso aos céus, ao firmamento, ao sol, à lua, às estrelas, à criação de forma geral? Sim, ela teve acesso. A não ser que ela fosse cega, né? Tivesse algum problema mental. Aí é outra discussão, né? Se as pessoas deficientes mentais podem ser salvas, como é que elas são salvas se elas não conseguem compreender? Fica aí uma pergunta, né? Uma coisa até para a gente discutir em outro momento. Mas a questão é, os índios e outras pessoas que vivem em cultura que elas nunca ouviram a pregação do Evangelho, onde não chegou nenhum missionário cristão, eles têm acesso àquilo que nós chamamos em teologia de revelação geral. O que é revelação geral? É aquele conhecimento de Deus, as qualidades de Deus que são expressas na criação, né? Deus deixa as suas marcas na criação e todo mundo tem acesso a isso. Então, ninguém poderá dizer diante de Deus que ela nunca teve acesso a nada. Ela pode, né, claro, dizer que não teve acesso às Escrituras, mas ao conhecimento de Deus, ao poder de Deus e algumas das suas qualidades, ninguém vai poder dizer que não teve acesso, porque ele teve acesso às obras das mãos de Deus e mesmo assim não quis dar glória a Deus. E então eu quero convidar vocês para pular para Romanos capítulo 1, que é um texto que dá prosseguimento àquilo que é ensinado no Salmo 19, só que com muito mais detalhe. E no versículo, Romanos 1 é um texto muito famoso, né, o texto da conversão de Lutero, um pouco antes, no versículo 17, mas observe o que diz o verso 18 de Romanos capítulo 1, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Depois você seja curioso, pegue a sua Bíblia, confira com mais detalhe, mais atenção, mais tempo. Mas o que diz no versículo 18? Que a ira de Deus está sendo derramada dos céus contra toda impiedade e perversão, duas palavras para falar da depravação moral, da condição de pecado do homem, que mudam a verdade em injustiça. E esse tema ele vai ser recorrente no decorrer do capítulo 1, né? Depois ele fala, no versículo 19, que o que de Deus se pode conhecer, aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre esses homens ímpios. E por que é manifesto? Porque Deus lhes manifestou. Então, aquilo que dá para conhecermos a Deus através da natureza, né, através da sua criação, como nós lemos no Salmo 19, mas dá para conhecer a Deus também através do próprio homem. O próprio homem revela qualidades de Deus, né? Então diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os próprios homens. Então era perfeitamente possível a Tainá conhecer a Deus e prestar glória a Deus, mesmo sem ela ter acesso às Escrituras. É claro que ela não faz isso, né? O pecador não faz isso, por quê? Por que as pessoas na cultura ímpia, na cultura pagã, como os indígenas e outras, não chegam ao conhecimento de Deus? Por causa do pecado do coração, né? Eles têm lá toda a criação, a natureza, tudo disponível e lindamente disposto para eles, mas por causa do pecado eles não conseguem ver o Criador. Então eles passam a adorar a criatura, né? Passam a ser idólatras. Mas no versículo 20 diz que os atributos invisíveis de Deus, e Paulo menciona dois atributos, né? Que é o eterno poder e a divindade de Deus, são percebidas claramente pelas coisas que foram criadas. E a última expressão do versículo 20 diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Então, aquelas pessoas que chegarem diante de Deus e dizerem: não, eu não posso ser condenada porque eu nunca ouvi falar de Cristo, nunca ouvi falar do Senhor, elas não têm desculpa, porque todo dia Deus manda chuva, manda o sol, como hoje aqui em Curitiba está um belo dia ensolarado, mas você, quando está vendo esse meu vídeo, pode ser que você esteja contemplando um belo dia de sol ou uma noite de lua, mais difícil de ver na cidade, mas você tem acesso às belezas da criação, à providência. Deus o tempo todo está se revelando para nós, não só através da Bíblia, né, que é a revelação especial de Deus, mas de forma geral Deus está se dando a conhecer. Por isso que as pessoas não têm nenhuma desculpa e podem sim ser condenadas com justiça, porque elas conheceram a Deus, mas não quiseram dar glória a Deus. Então Deus é justo, se revela para todas as pessoas,
Mas a culpa das pessoas não verem a Deus na criação é delas mesmas, que preferem adorar o quadro, a pintura, e não prestar glória para aquele que é o autor da pintura, o autor da natureza e o autor do universo. Deus abençoe, espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Valeu, gente!